Muito bem, bem-vindos todos a mais uma aula de InDesign informatizando você. Portanto, hoje vamos entrar direto para a nossa aula, dando continuidade à última aula que tivemos sobre a formatação do layout ou a criação de novo documento. Portanto, hoje vamos direto ao ponto, sem perdermos tempo, porque também precisamos ganhar tempo para entrarmos para aquilo que é o nosso propósito de um dia produzirmos uma capa como esta. É verdade, sim. Vamos chegar a produzir uma capa como esta, vamos chegar a produzir algo como isto ou algo melhor que isto. Mas eu acredito que melhor que isto é preciso muita dedicação. Para além disso, na aula passada estivemos aqui a aprender algo extremamente importante que eu quero lembrar aqui a todos, que é nada mais e nada menos que a formatação de textos, né? Formatação de textos, a colocação de textos e não só. E pelo que eu me lembro, parece que estivemos aqui a ver isto e ficamos aqui a brincar no InDesign para mostrar isto. Este era o título da nossa capa. Esta era a nossa primeira impressão da capa. Até agora estamos a trabalhar sobre os aspectos de texto e nós dissemos que este era o título. Ora bem, sendo este o título, a nossa atenção deve vir na formatação de estilos de parágrafos. O que acontece é que toda vez que nós quisermos fazer um título, quisermos desenhar um parágrafo, quisermos fazer alguma coisa do gênero, teremos que sempre definir o tamanho. Mas existe nesta ferramenta aqui, não é? Nesta ferramenta, algo chamado caractere. Não sei se conseguem perceber aqui, caractere, não é? E depois aqui tem caractere styles. Caractere styles. E depois tem parágrafo styles. Eu penso que cada um pode ir traduzindo o que isso significa, mas estamos a falar aqui de estilos de caracteres e estilos de parágrafos. Vamos ver a opção de estilos de parágrafos. É aqui na opção de estilos de parágrafo onde começamos a criar o tipo de letra ou de parágrafo que nós queremos. Hoje vamos aprender simplesmente isso. Por quê? Porque quando nós vamos, por exemplo, inserir um texto num documento como este, fica difícil toda hora estar aí a perguntar qual é o tamanho, estar aí a querer se lembrar qual é o tamanho. Isso é complicado. Imagine se todos aqueles que diagramam jornais tivessem que toda hora irem buscar um tamanho para poder ajustar. Não é possível, é complicado. Irem buscar um tamanho para poderem colocar. Não, mas por exemplo, nós temos aqui o nosso parágrafo, então fazemos isso. Adicionamos parágrafo style e aqui é parágrafo style 1. Se vão perceber, está escrito parágrafo style 1. Então, o que acontece aqui? Como nós clicamos duas vezes, vamos colocar o nome de título grande. É bom verificarem bem e verem bem. Escrevemos título grande. Então, vamos pisar. Ok. Título grande. Já temos aqui. Então, podemos guardar isto aqui na lateral como uma ferramenta de trabalho. Podemos deixar aqui. Aqui as duas coisas aparecem. Por exemplo, esta é mais para o tipo de letras, desenhos que vamos desenhar. Mas aqui é o parágrafo. Ok. Temos gesto. Então, fazemos uma outra ferramenta, ou seja, vamos produzir uma outra ferramenta, não ferramenta como tal, mas um outro tipo de parágrafo. Eu espero que o som esteja a se ouvir bem. Então, selecionamos aqui e fazemos isto. Não é? Esta é a nossa caixa de texto.
E se vamos perceber, estão a perceber aí, né? Vamos ver, insert variável. Nós tínhamos um texto que estávamos a usar, não é? Há um texto que estávamos a usar no outro dia. Vamos ao texto, para não termos que usar um texto que não fala. Vamos buscar um documento e, por sinal, podemos ir aqui ao desktop. Estávamos a usar este texto, sim. Então, vamos puxar este texto. Ok. Vamos inserir o texto, porque estamos a trabalhar com o mesmo. Então, copiamos, voltamos para aqui, fazemos Ctrl V, que é Ctrl Paste, que é o Paste, e agora vamos formatar. Estamos no parágrafo básico até agora. Ele está com tamanho 12. Vamos formatar com tamanho 12 e viemos por aqui, fazemos isso para fazer os parágrafos, né? Fazemos 1, 2, 3, 4. Não sei se já conseguem ver. Estamos a formatar o quê? Os parágrafos. Porque parágrafo normalmente não é igual ao período. Então podemos aumentar para 8. Só para poder entrar melhor e fazer um bom distanciamento. Estamos no 8 e depois vamos pôr uma separação de altura. Porque um texto assim como ele está, muito justo, é complicado fazer a leitura dele. Acredito que muitos aí devem ter o mesmo problema. Ok. Vamos fazer 2 milímetros, está tudo bem. Aqui temos 8 milímetros mais para dentro. E o texto está formatado para a esquerda. Mas nós queremos ajustar a ele para ter a mesma medida. Então vamos para Justify with last line signed left. Entendam bem. Justify with line... Entendam bem. With last line aligned left. Justificar consoante a última linha e justificar à esquerda. Tem justificar all lines, ou seja, justificar em todo lugar. Se vocês vão perceber, há essas folgas. Isso vamos ver depois como eliminar. Por enquanto só queremos que justifique assim, para que o término seja sempre à esquerda. Ok, o nosso texto está assim, mas nós queremos que ele tenha o quê? Colunas. Então vamos para o P, não é? Para o parágrafo Formatting Controls. Já havíamos falado sobre a formatação de parágrafos, ou seja, controle de formatação de parágrafos. Clicamos no P de parágrafo e estamos aqui. Então aqui está escrito Number of Columns, ou seja, número de colunas. Desculpa um barulho por aí. Então vamos fazer mais 2, 3, 4. Normalmente eu uso 4, mas pode-se usar 5, dependendo do tamanho do papel que esteja a usar. Estamos a usar o tamanho 12. Obviamente que não ficou tão bonito assim como tal, mas vale a pena. Ok. E voltamos para a coluna. Vamos preencher essa coluna, pelo menos até aqui ao fim. Fica assim. E vamos aumentar o texto. Vamos colocar o mesmo texto até ele preencher toda a nossa coluna. Ou seja, para termos estética aqui. Aqui é a questão de estética. Ok, já fizemos isto. Agora vamos selecionar, não é? E vamos por aqui. E adicionamos o quê? Parágrafo style 1 e vamos clicar 2 vezes e vamos escrever texto interno. Então estamos a formatar texto interno. Já temos uma formatação. E depois queremos capitular. Capitular é o quê? É colocar aquela letra grande no texto. Então só vemos por aqui, fazemos isso e viemos para aqui. Aqui. Não sei se todos conseguem ver onde é que eu coloquei o mouse. Aqui, não é? Aqui está escrito Drop Cap Number of Lines. Então nós podemos colocar o tamanho 6.
E aqui é o número de letras que nós queremos capitular. Nós só queremos capitular apenas a primeira letra. Então só colocamos um número aqui em cima, que é o tamanho. Então ele sozinho vai fazer o quê? Vai capitular. Então é só voltar por aqui e ele já capitulou. Então, como está assim, o que é que vamos fazer? Tem essas duas aqui. Então voltamos por aqui e aumentamos. Agora sim, no 7 temos este U a dizer 1, não é? Ou seja, o M vem para este lado, mas o que é errado. Então, o que é que a gente faz? Podemos devolver para trabalhar nisso, mas por enquanto era só capitular. Ok, já capitulamos, então fazemos isto. Pegamos, não é? Aqui, adicionamos mais um parágrafo style e vamos dizer capitular, não é? E já está. Não é? Escrevemos o quê? Capitular. Vejam que quando nós falamos de título grande, vejam o que acontece quando a gente clica aqui. Já viu? Um indivíduo de, já ficou título grande. Quando temos texto interno, tudo fica zerado. Mas quando vemos capitular, logo voltamos à nossa formatação para capitular. Depois, vamos formatar mais um parágrafo. Ou seja, vamos fazer mais uma formatação. Vamos a selecionar este e vamos colocar assim. Italic. Ou seja, itálico. Podemos pôr em português mesmo. Porque nós já que estamos a formatar para ganharmos isso. Vamos colocar itálico. Não é? Então temos o texto itálico. Clicamos OK. E vamos por aqui. Vamos por aqui. Normalmente nós usamos, a nossa fonte é Times New Roman. Então, vamos selecionar tudo e vamos selecionar a nossa fonte. Nossa fonte é aqui. E procuramos por Times New Roman regular. Então, está ali. Agora, vamos selecionar. E vamos por aqui, vamos colocar no modo itálico. Então, como já colocamos no modo itálico, temos que voltar a fazer o quê? A clicar aqui. Aliás, não aqui, mas sim. Não aqui, mas sim aqui. Na palavra itálico. E vamos escolher primeiro Times, não é? Regular, mais, ele já clicou mais, e depois fazemos itálico. Então, clicamos duas vezes por aqui, para podermos, não é? Based on test interno. Então, nós vamos para o itálico, e depois fazemos OK. Já está, em itálico. Então, se clicarmos neste parágrafo aqui, só de clicarmos em itálico, ele já formata para itálico. Não sei se estamos a entender. Ele já formata para o itálico. Se vamos aqui capitular, então, o que é que vai acontecer? Porque nós, quando fizemos a primeira formatação, ele não aceitou formatar em itálico, porque nós já havíamos feito uma formatação aqui. Então, o que é que vamos fazer? Vamos pegar nestas mesmas letras, título grande, capitular, itálico, não conseguimos fazer nada, texto interno, está tudo bem. Então, pegamos no itálico e apagamos. Ou seja, vamos apagar toda a formatação que colocamos aqui. Vamos apagar. Vamos apagar o itálico. Estamos a apagar o quê? A formatação que encontramos aqui. Estamos a zerar. Para começarmos de onde? Do zero. Então, o parágrafo básico é este. Então, este não é o correto. Então, pegamos nele
e começamos a trabalhar. Times New Roman. Times, não é? Regular. Então, está aqui e voltamos a formatar para, não é? Viemos aqui para colocar 8 milímetros para parágrafo e 2 milímetros para a distância de formatação de parágrafo e também para a leitura, porque para o pessoal poder ler tem que haver uma pequena distância para saber se esse parágrafo é o quê. E fazemos isso. Então já temos parágrafo style 1, fazemos isso, renomeamos e dissemos interno. Fazemos isso interno e já está. Agora vamos a capitular. Para capitular, colocamos tamanho, dissemos que era o tamanho 7. Então, já temos o tamanho 7. Temos o tamanho 7 e, não é? Estamos aqui. Vamos adicionar capitular. Capitular. Fazemos OK. E depois pegamos aqui nesse segundo parágrafo e dissemos que é itálico, não é? Então vamos por aqui, colocamos itálico. Então agora vamos fazer itálico. Então itálico. Nós temos aí, pá, temos o itálico. Depois do itálico, vamos seguir para o bold. Então aqui vamos boldar, que é este, bold, não é? Boldamos e vamos chamar esse parágrafo de bold, não é? Temos o bold. Então vamos apagar este porque entrou como intruso. Então quando clicamos no bold, nossas letras ficam mais pretas, ficam destacadas no meio de todos os parágrafos. Então selecionamos de novo e fazemos o bold italic, ou seja, tem o bold itálico, não é? Então vamos colocar bold itálico. Então fazemos OK. Já estamos a perceber, não é? Então o nosso texto fica assim. E depois podemos fazer mais uma formatação, que é ir para o interno, fica assim, e depois diminuirmos o tamanho para 9. Fazemos 9. Então, ao fazermos o 9, voltamos por aqui, preenchemos mais, e este é o nosso tamanho 9. E depois clicamos aqui, adicionamos mais um parágrafo e dizemos que é interno 9 pontos. Clicamos em OK. Então temos um texto interno com o tamanho de 9 milímetros, de 9 pontos. Agora, se quisermos que este 9 tenha os mesmos cenários que nós colocamos aqui, teríamos formatado a 9 para depois começarmos a fazer o quê? A colocar o itálico, a colocarmos o bold, a colocarmos o interno ou a colocarmos só o itálico sem bold ou capitular em todos os parágrafos. Então, não sei se conseguem ver. Então, ou seja, só podemos formatar os outros itens
depois de formatar o texto interno, o seu tamanho. Por exemplo, estamos aqui, temos este texto, então vamos ao quê? À formatação de título, não é? Porque até agora estamos em parágrafo grande. Então, nós no título queremos 30 pontos. Então, colocamos 30 pontos e colocamos 30 pontos. Aliás, primeiro é escolher a nossa fonte, não é? Então, esta é a nossa fonte, Times. Então, vamos fazer Times New Roman Bold. Vamos boldar e vamos por aqui. Semos a efenização não existe, vamos remover a efenização, clicamos em OK e fica assim. Não sei se conseguimos entender. Se acharmos que isto não está tão gordo como nós queremos, podemos vir por aqui e colocarmos o que é o stroke. Então, vamos stroke. Então, ficou mais preto ainda mais. Ficou mais preto. Então, depois adicionamos um parágrafo e vamos chamar ele de título grande stroke, não é? Está aí, OK, já está. Então, se selecionarmos isto e virmos para o interno, ele fica pequeno, mas se vir título grande, e já temos aí o título grande com stroke, ou seja, com um pouco mais do preto acima daquele tamanho que nós tínhamos antes. Já temos o nosso título. Para fazer o preview, clicamos na tecla W. Já estamos a ver aí que vamos a começar a ver a formatação dos nossos textos, ou do nosso texto, como esperávamos. Ou seja, já temos a nossa primeira página com texto. Já estamos a ver um pouco que a coisa está a ganhar rumo. Idem para o texto interno. Se nós não quisermos que ele tenha efenização, temos que fazer a mesma coisa, remover a efenização. Mas acredito que ao longo do curso há coisas que nós vamos aprender, vamos praticar melhor, vamos ter domínio dessas ferramentas melhor do que agora. Pessoal, eu penso que estes minutos dos quais estivemos aqui a falar, muita coisa aprendeu-se, muita coisa ficou, muita coisa ganhamos, mas acima de tudo ganhamos. Portanto, a nossa primeira página seria esta, não é? Está aí completinha, não é? Está aí. Faltam algumas coisas que ainda temos que acrescentar, mas o básico para o dia 2 é este: criar a lista da formatação de caracteres, ou seja, do texto. Esta era a nossa terceira aula, mas é a aula 2.1 em termos de lição, para depois seguirmos a lição 2.2 e irmos para a lição 1.3. Ou seja, aqui em poucas lições nós vamos estar muito longe daquilo que muitos estiveram a pensar. Ou seja, há muitos que ficaram equivocados a pensarem que para aprender em design é coisa de outro nível. Muitos de vocês podem assistir às aulas pelo celular, mas é preciso ter o computador para fazer o quê? Para poderem, não é? Fazer, porque é preciso fazer isso na prática, porque se ficar aqui só a aprender, isso pode ser um problema. Pode ser um problema. Então, eu penso que muitos não precisam fazer isso. Não é só assistir, não é? Portanto, terminamos por aqui. Muito obrigado e acredito que aquele que puder aceder à aula já está bem, já estará bem e a partir daqui já pode até vir mostrar algum trabalho. Qualquer dificuldade que tiver é só pegar no vídeo, assistir com muita cautela, repetir o vídeo. A matéria estará lá. Não vou remover, conforme havia prometido antes de iniciarmos o curso. Não vou remover, vou deixar a matéria lá.
e cada um poderá acompanhar. Aquele que não puder acompanhar pelo Facebook, pode acompanhar pelo link do YouTube que vou colocar aí, porque eu sei que há muitos que não têm Facebook e que usam mais, até gostam mais de ver pelo YouTube. Também existe o canal Cursos 311. Está lá. Então eu vou partilhar também o link para aqueles que quiserem ver pelo YouTube. Obrigado e até a próxima aula. Fiquem bem. Lembrem-se sempre de subscreverem a nossa página. Sim, subscrevam a nossa página do Facebook, assinem o canal do YouTube, porque assim vão conseguir partilhar o conteúdo para aqueles que também não se inscreveram. Há muitos que não se inscreveram, mas que gostavam de ter essas aulas. Então partilhem. Agora o curso está aberto. O curso é gratuito. Mesmo aquele que não se inscreveu, se achar-se animado e quiser assistir às aulas, são livres. Não se cobra nem um centavo. Não se cobra nem um centavo. Você está a aprender em design de borla, mahala. Eu gastei, investi, mas estou a ensinar de borla. Então espero que aproveitem e mesmo aquele que dizia ah não, é um moçambicano que está a dar, valorizem, porque isso é totalmente 100% gratuito. Obrigado, tchau e até a próxima.